partir do texto de Mateus, capítulo 1, versos 18 a 25, pensar no tema José, o pai que Deus escolheu, o perfil de um homem justo e piedoso. Diz assim a palavra de Deus no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 1, verso 18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Que Deus nos abençoe. No princípio criou Deus os céus e a terra. Essas são as primeiras palavras do Antigo Testamento. Nós acabamos de ler um relato que fala do nascimento daquele que é o agente e senhor da criação. O tema central desse parágrafo é a encarnação do Verbo. É sobre o nascimento de Jesus Cristo. Mateus, judeu, alcançado pela graça, discípulo de Cristo, está dando início a um relato precioso sobre o Evangelho. E o Evangelho não é uma teoria, o Evangelho é uma pessoa, é Jesus Cristo. E ele narra o nascimento do nosso bendito Senhor e Salvador. Observem como é interessante isso. A divina, sábia e santa providência dirigindo todas as coisas nessa história da redenção. Havia chegado o que Paulo chamou de a plenitude dos tempos. Isso é muito curioso. Lá nos portões do Éden, o Deus eterno, bendito, gracioso, prometeu enviar aquele que esmagaria a cabeça da serpente, um descendente de mulher. Séculos se passaram, e agora havia chegado o momento, esse momento tão aguardado, tão profetizado pelos homens de Deus no passado. O momento em que Deus entraria literalmente na história, se tornaria carne e osso, a encarnação do Verbo. Deus se fez gente. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, diz a Escritura. E agora, uma mulher, uma virgem judia, numa região inóspita do mundo, foi escolhida soberanamente para ser a mãe de Jesus. Na linguagem dos pais da igreja, Maria foi o vaso através do qual Deus trouxe a água da vida. Lá estava aquela judia. E Deus também escolheu um homem chamado José. E esse é o título da mensagem: José, o pai que Deus escolheu. Maria estava noiva de José, desposada aqui, é o conceito de noivado. E embora os dois não tivessem até esse momento nenhuma relação sexual, o texto vai dizer que Maria estava grávida. O noivado era um compromisso firmado entre as famílias, entre o homem e a mulher, que geralmente demorava um ano para a celebração do casamento. Eles estavam noivos, mas já eram considerados casados, segundo a tradição. E agora José está vendo que a sua noiva, considerada esposa, está grávida, e ele sabe que não é o pai. Pois bem, o menino que ela carrega no ventre, diz a Escritura, é o Deus Filho, gerado pelo Espírito Santo, que tomou forma humana de um modo miraculoso. É uma gravidez sem igual, irrepetível, sinal da maravilhosa graça e do poder soberano de Deus. E, observe, esta passagem vai nos mostrar algumas atitudes deste homem, santo e piedoso,
que podem nos inspirar a seguir suas atitudes, o seu modelo de piedade e espiritualidade. Ele foi, de fato, homem justo, com o qual nós podemos aprender algumas preciosas lições. Eu queria a sua atenção, especialmente aos pais, para aprendermos um pouco sobre José, o pai que Deus escolheu. Pois bem, o primeiro traço no caráter desse homem é que ele era justo. Um homem que fazia o que é direito. Inclusive, essa é a expressão que aparece em algumas versões. Ele fazia o que era correto, o que era direito. Observe mais umas vezes os 2 primeiros versos. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Ele está relatando os fatos. Estando Maria, sua mãe, desposada, noiva com José, sem que tivessem antes coabitado, sem que houvesse relação sexual entre os dois, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas, todavia, José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Observe o propósito de Mateus, repito. Ele não está escrevendo sobre Maria ou sobre José, ele está escrevendo sobre o nascimento de Jesus. E o nascimento de Jesus envolve esses personagens secundários, em certo sentido, e que apontam alguns traços interessantes sobre a vida de ambos, tanto de Maria quanto de José. Porque a intenção de Mateus é falar sobre duas pessoas que têm um papel importante nesta obra redentiva. Mateus vai falar, repito, que Maria estava desposada com José. Na tradição hebraica, como eu disse ainda há pouco, ficava-se noivo, conceito de desposada, comprometida com a pessoa, e geralmente demorava 1 ano esse noivado, até que fosse celebrado, consumado o casamento através do ato sexual e de uma festa pública envolvendo as famílias. A relação sexual era o ato que consumava o casamento, que era celebrado, repito, 1 ano depois do casamento. Agora observe que o texto vai dizer que eles não tinham ainda coabitado. Essa linguagem é muito comum no Antigo Testamento. Eles não viviam ainda como marido e mulher, embora já fossem chamados de marido e mulher. A Bíblia vai dizer: toma tua mulher, Maria, que José era esposo de Maria. Essa linguagem já estava sendo usada aqui. Mas, repito, eles não tinham nenhum relacionamento sexual. E agora Maria está grávida. E naquele tempo, só havia uma maneira de ficar grávida: através do ato sexual. Por que eu digo naquele tempo? Porque hoje em dia, com as técnicas de fertilização, é possível uma pessoa ficar grávida sem o ato sexual. Mas naquele tempo, uma pessoa só podia ficar grávida por meio do ato sexual. E agora tem um homem santo, piedoso, cuja noiva, vista já como esposa, está grávida. Ele sabe que não é o pai. O que fazer? José amava Maria. Ele sabe que não é o pai daquela criança, e a pergunta é esta: o que fazer diante de um quadro como esse? E o que poderia acontecer com Maria naquela tradição, naquela cultura, diante de um quadro desse? Pois bem, Joaquim Jeremias, talvez um dos maiores peritos, maiores biblicistas do Antigo Testamento, um teólogo alemão, diz assim sobre como era o contexto daqueles dias. O noivado que precedia o casamento, a noiva passava a se chamar esposa. Podia ficar viúva, podia ser repudiada por um libelo de divórcio e castigada de morte em caso de adultério. José, porque amava, deve ter sofrido muito. O que fazer num quadro desse? Ele amava Maria, queria tê-la consigo, mas era justo. Ele não podia aceitar uma pessoa que, num primeiro momento, parece que tinha faltado com compromisso com a palavra de Deus e com os laços sagrados do matrimônio. Uma mulher está grávida, ele sabe que não é o pai. Grávida do Espírito Santo. Como poderia entender esse mistério? Havia 2 avenidas diante de José, 2 caminhos, 2 escolhas. A primeira delas, por lei, estabelecia uma demanda judicial. Isso implicaria em delatar Maria às autoridades, aos pais. Maria poderia ser banida da comunidade e, inclusive, ser apedrejada até a morte. Essa escolha estava prevista em lei. Se você lê o Antigo Testamento, em particular Deuteronômio e Levítico, José já estava casado com aquela mulher, com Maria, e se fosse um caso de infidelidade, ele poderia legalmente tomar
essa atitude. A segunda seria entregar uma carta de divórcio sem explicar motivos, despedindo-se secretamente, sem nenhum processo judicial. E é essa atitude que ele toma. Ele despede-se dela secretamente e assume o ônus de ter, talvez interpretado equivocadamente, está lá um homem que engravidou a moça e foi embora. Pois bem, ele decide proteger Maria, porque ele a amava profundamente. E a preocupação dele, e essa é a grande lição aqui, a preocupação de José não é com a sua honra, não é consigo. A preocupação dele é com Maria, ele é justo. Ele conhece a lei, ele sabe do compromisso que ambos têm um com o outro. A mulher está grávida, ele sabe que não é o pai. Ele pode acusá-la publicamente diante de um tribunal e ela pode sofrer inclusive a pena de morte, prevista na lei. Mas ele prefere deixá-la secretamente, porque ele a amava. Ele não queria que ela sofresse uma ignomínia pública, mas também não poderia ficar com ela se, no caso, ela tivesse sido infiel para com ele. Qual é a primeira lição que a gente aprende com esse homem aqui? Observem. Um homem justo protege a honra da sua esposa. Como nós vamos ver, Maria não foi infiel. Mas observe, um homem justo protege a honra da sua esposa. O papel do homem no exercício do seu casamento, no exercício da liderança do lar, é proteger a família. Há privilégio no casamento, nós sabemos disso. O casamento é bênção, foi projetada por Deus, mas também há responsabilidades. Também há muitas responsabilidades. E uma delas é proteger a honra da esposa e o bem-estar dos filhos, da família. Agora, o que é que nós temos percebido? Isso é fato, perceptível. Que muitos casamentos estão sendo arruinados pelo egoísmo. Homens que só pensam em si mesmos. Mulheres que só pensam em si mesmas. E via de regra, quando você tem um casamento maculado pelo espírito individualista e egoísta, cada um buscando a sua própria vantagem, os seus próprios interesses, proteger a honra do outro em detrimento da sua própria, torna-se cada vez mais casos raros. Pensar novamente em si, preocupar-se somente consigo, são atitudes comuns aos que têm uma visão distorcida do propósito do casamento. Deixa eu dizer uma coisa aos homens aqui. Sua esposa não é um objeto para ser exibido, podendo ser descartado quando não mais atender seus interesses. José, ele tem um conceito de casamento nobre, altaneiro, santo. Ele percebe que, se houve um problema, mas por causa do amor que ele tem por aquela mulher, o objetivo dele não é expô-la publicamente, mas, em detrimento da própria honra, fazer tudo para proteger aquela que é objeto do seu amor. E ele está em crise no primeiro momento, até ser instruído pelo Senhor. Egoísmo tem matado muitos relacionamentos. Se você, e aqui uma palavra aos jovens, àqueles que ainda estão entre nós, que talvez não tenham se casado, se você entra para o casamento com o objetivo primário de ser feliz ou buscar felicidade, você pode entrar numa fria. Porque o propósito primário do casamento não é fazer você feliz, mas servir aquela pessoa que é objeto do seu amor. Sacrificar-se, dar-se, doar-se, abençoar. Observe o que disse um pastor. Casamento não gera felicidade. Entenda isso. Casamento não gera felicidade. O casamento apenas revela a existência ou não de uma felicidade preexistente, que é compartilhada pelo casal. Nunca observei duas pessoas infelizes se casarem e produzirem duas pessoas felizes. Quando o infeliz procura a felicidade em outra pessoa, o que ela pode fazer é gerar infelicidade para outra. Razão pela qual o solteiro não é menos pessoa. Nós precisamos redimir a condição do solteiro. Há muito estigma em relação à pessoa do solteiro. Você não é menos por ser solteiro. Você pode ser plenamente feliz estando só. Embora nós tenhamos o entendimento de que o casamento é nobre por natureza. Pois bem, o mundo está cheio de homens que, por si
mesmos buscam esse desejo autocentrados. Eles amam apenas a si mesmos. O cônjuge é apenas um objeto para produzir a suposta felicidade. A mulher é um meio através do qual ele busca alguma coisa. José não. José nos ensina que a mulher é para amar, cuidar, honrar e proteger. E sendo um bom marido, ele será um bom pai. Quem não é bom marido, dificilmente será bom pai. Nós precisamos aprender a honrar, a amar, conferir dignidade à mulher. Olha o que Pedro diz em sua primeira carta, no capítulo 3, verso 7. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente, sem maior e menor, sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Observe que Pedro diz ou chama a mulher de vaso mais frágil. Algumas pessoas se ressentem disso, né? O movimento feminista tem causado um prejuízo irreparável na sociedade, e na verdade o feminismo é só uma versão do machismo. Quando Pedro chama a mulher de vaso mais frágil, ele não está diminuindo a pessoa, ele simplesmente está observando a constituição humana tal como a Deus fez. A mulher tem que ser tratada com delicadeza, com dignidade, com respeito, com honra. É papel do homem proteger, cuidar, amar a mulher. E José, nesta cosmovisão, a partir dessa cosmovisão bíblica, quando ele vê esse cenário, a primeira preocupação dele qual é? Proteger, blindar, cuidar, que nada roube a dignidade da pessoa a quem ele ama, da mulher que ele deve diante de Deus proteger. Tente imaginar nesse conceito de vaso frágil que Pedro coloca aqui, tentando aqui uma ilustração simples, mas que talvez sirva. Você está em sua casa, é dia dos pais, tem um almoço de família. Falar de almoço numa hora dessa é complicado, prejudica a pregação. Mas, está tendo almoço, vamos lavar a louça. Se você pega um copo, que é aquele que vem lá com o extrato de tomate, aqueles copos ficam lá guardados. Se quebra um, você derrama lágrimas. Poxa vida, quebrei o copo de extrato de tomate, que pena. Quebrou aquilo, você joga fora, aquilo tem valor? Não tem valor, vem um, vem dois, vem três. Você lava. Quebrou, quebrou. Agora, é um jantar especial. Pega aquela taça especial, de cristal, bonita. Se aquilo quebra, complica. Você tem que lavar com delicadeza. É um negócio especial. Pedro está dizendo o seguinte, olha, cuida da tua esposa como algo precioso. Precioso, valioso, frágil, não pode quebrar. Tem que cuidar. Esse é o conceito. Ouçam homens, ouçam maridos, tratem bem a sua esposa. O melhor presente que um pai pode dar aos filhos é tratar dignamente a mãe deles. E por vezes, os pais saem numa corrida desenfreada para fazer o bem para os filhos e esquecem o cônjuge. Isso vale para a mulher e para o homem. Mas deixa eu dizer uma coisa, falta muito pouquinho para os seus filhos baterem asa. E alguns batem asa para bem longe. E o filho que você vê hoje todo dia, é possível que você veja apenas uma vez por ano. E quando seus filhos não estiverem mais na sua casa, sabe quem que vai estar lá? É o seu esposo, é a sua esposa. A melhor coisa que você pode fazer pelos seus filhos é amar a mãe deles. Há muitas mulheres que perdem o esposo por darem uma atenção indevida aos filhos. Separem as coisas. Antes dos filhos, houve o casamento. O casamento é mais importante, em que sentido? De que guardando e preservando a aliança do casamento, você vai abençoar a sua família. Quando os filhos nascem, crescem e são instruídos num casamento, onde homem e mulher se amam, se respeitam, conferem dignidade mútua, os filhos crescem com uma referência. Bons filhos serão bons maridos.
boas filhas serão boas esposas. Geralmente, quando a gente encontra casais perturbados, problemáticos, pode ter certeza, faltou muitas vezes as referências no lar. Então, seus filhos, os meus, nossos filhos aprendem com o que nós falamos, mas com o que eles veem, o modo como a gente fala um com o outro, o olhar. Os mínimos detalhes estão sendo observados. E aqui está um homem a quem Deus escolheu para ser o pai de Jesus. Aquele que iria cuidar do menino, embora ele não tivesse gerado a pessoa de Jesus. José foi escolhido porque era um homem justo, e a justiça dele está nesse fato, de que ele não buscou difamar precipitadamente, ele não buscou diminuir, mas ele fez tudo o que foi possível para proteger Maria, porque ela era objeto do seu amor. Segunda grande verdade sobre esse notável homem, ele era bom. Um homem que se sacrifica pela esposa. O verso subsequente, o verso 19, diz assim: mas José, seu esposo, observem, não viviam ainda com marido e mulher, mas segundo a lei já era esposo, já era mulher. Essa era a tradição. Mas José, seu esposo, sendo justo, e observe, e não querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Tente imaginar o cenário. Maria está grávida, José sabe, eu não sou o pai. Ele tem duas opções. Primeira, entregar Maria à execração pública, uma demanda judicial que poderia inclusive requerer que os pais dela pagassem a indenização. José, então, decide sacrificar a própria honra para proteger a mulher, porque ele é um homem bom e que amava profundamente a sua esposa. A lei facultava esse direito, está lá em Deuteronômio 24, inclusive é o versículo que era disputa teológica entre duas grandes escolas rabínicas até os dias de Jesus. O texto vai dizer que era possível lavrar carta de divórcio por coisa ou por qualquer coisa vergonhosa, o eivat dabar. Qualquer coisa vergonhosa que o esposo encontrasse na esposa poderia lavrar carta de divórcio. José tinha direito legal de fazer isso, e não apenas secretamente, mas publicamente. Eu assumi um compromisso com essa mulher, mas ela foi infiel. Eu exijo que se cumpra as demandas da lei. E se poderia envolver um banimento da comunidade e até mesmo, repito, o apedrejamento, o que era comum naqueles dias. Mas ele decide sacrificar a própria honra, lavrando uma carta de divórcio, sem explicar motivos, deixando em aberto os motivos à imaginação popular. Tenta imaginar, não era uma metrópole, não era uma mega cidade, era uma cidade que no máximo tinha 2.000 pessoas, era um vilarejo. Você está sabendo do caso lá de José e Maria? Rapaz, que homem sem honra. Assumiu o compromisso com a menina do lar, menina de casa, engravidou a moça e foi embora. Ele sacrifica a sua honra em favor de Maria. Qual é o princípio aqui? A comunidade poderia pensar mal dele, e ele assume esse risco, mas ele não deseja que Maria passe por vergonha pública e muito menos por uma penalidade máxima que seria a pena de morte. A aplicação aqui é a seguinte, entenda aí. O amor capaz de sacrifício. Um homem bom sacrifica-se pela sua família. Quando a gente fala de amor, quando nós falamos de dar-se, doar-se, fazer o bem pela esposa, amar, esse é um verbo que precisa ser redimido na nossa sociedade. Olha, o verbo amor tem que ser redimido em nossa sociedade. O que é que nós temos observado aí de modo comum no nosso tempo? A deturpação do conceito de amor na cultura. Vou dar um exemplo, porque eu tenho certeza que vocês todos estão familiarizados com isso. Pegue o Facebook. Muitas pessoas declaram amor no Facebook, e lá tem uma possibilidade lá de colocar em um relacionamento sério. Bem, muitas vezes esse relacionamento sério demora só algumas semanas. Então não é tão sério assim. O Facebook é a maior vitrine e uma mural maior na história da civilização de publicidade, que é internacional. Bilhões de pessoas vendo aquilo ali. Desse amor ou desse relacionamento sério, que pode não ser tão sério assim, e pode pular para outro, e pular para outro, e pular para outro, e pular para outro. Qual é o conceito aqui?
Qual é a ideia que está por trás aqui? Esse amor que a sociedade usa, expressa-se, não é? Eu estou citando apenas um exemplo, que é o Facebook. Ele é aquele conceito grego ou greco-romano de amor. É um conceito abstrato, é uma abstração sentimental que vem e que vai no calor das emoções pela força das circunstâncias. Num dia o indivíduo diz, eu te amo, você é a minha vida, a razão de tudo que eu sou. No outro dia, não é mais nada daquilo. No outro dia, o que disse para alguém, dá um Ctrl+C, Ctrl+V, agora é para você. Tem alguns que não tem nem o trabalho de digitar de novo, não, para que isso? Agora é para você. Porque o conceito de amor foi completamente esvaziado do seu conteúdo original. Porque a nossa mentalidade, e a mentalidade do Ocidente pós-cristão, é uma ressurgência do paganismo greco-romano, que seja eterno enquanto dure. Amar, na verdade, é um verbo usado para uma paixão muitas vezes lasciva, para um egoísmo de querer buscar os seus próprios interesses. Vocês já viram falar de um deus antigo chamado Cupido? Tem alguns crentes até que mandam, né? O Cupido era uma divindade pagã, obviamente, que vagava, um anjinho alado com a flechinha, atirando aleatoriamente as suas flechas. E algum desavisado lá era alcançado por aquela flecha, e de repente a pessoa estivesse mais perto, ele se encantava, se apaixonava. E tem muito crente assim, Cupido aqui, ama aqui, ama acolá, e está um negócio louco. Essa ideia é pagã, isso não é bíblico. Isso é um conceito completamente estranho à fé cristã. A ideia de que o amor é uma força aleatória, irresistível, incontrolável. Não, é uma coisa incontrolável. Qual é o conceito de amor bíblico? É no pensamento hebraico. Para um hebreu, amor não é apenas o que você fala, o que você sente. Envolve verbalizar amor, envolve sentir. Mas no conceito bíblico, na revelação de Deus ao povo hebreu, o amor é algo concreto, é o que se faz pela pessoa que é amada. Não é simplesmente falar palavras bonitas, não é simplesmente sentir uma coisa, porque olha só, quem é casado que sabe disso. Sentimentos vêm e vão. Se você governar seu casamento por sentimentos, não sinto mais aquela paixão, você está perdido. Casamento é compromisso. Amor é compromisso, é escolha diária, constante de amar aquela pessoa que você escolheu para servir ambos juntos ao Senhor da glória. José amava Maria e por isso é capaz de sacrificar-se em favor dela, porque o amor de José não é um amor baseado em sentimentos e em palavras bonitas. Aquele homem tem um conceito fundamental de casamento. Casar é amar alguém, e amar alguém é servi-la concretamente, por isso ele busca protegê-la. O Piper diz assim, em um artigo muito interessante sobre esse tema, masculinidade se expressa não na exigência de ser servido, mas na força de servir e sacrificar-se pelo bem de uma mulher. Nós estamos carentes de homens com H maiúsculo, homens de verdade que amam a sua família, que amem a sua esposa, não simplesmente porque ela lhe serve, mas porque tem o desejo de servi-la. Tente imaginar uma coisa e pense comigo. Quando alguém casa simplesmente pela beleza do cônjuge, pela inteligência do cônjuge, pelo dinheiro do outro, qualquer motivação, que no primeiro momento pode até ser legítimo, mas que se for baseado apenas nisso, pode gerar dificuldade. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz, e a experiência vai testificar, que a beleza passa. Se o seu cônjuge sofresse um acidente, tivesse o rosto desconfigurado, você o abandonaria simplesmente porque é uma pessoa feia? Se o seu cônjuge sofresse um acidente e ficasse completamente debilitado, você abandonaria simplesmente porque não pode ser servido? Quando você vai para o casamento com um conceito de casar é amar, e amar é servir, abençoar,
você já vai na vantagem de salvaguardar-se de equívocos, de mentalidade pagã. É por isso que esse mundo anda assim, no chamado politeísmo, ou poligamia, consecutiva. Você pega esses atores, já casaram 50 vezes. E eles têm feito escola, inclusive nas igrejas cristãs. Quero ler para vocês um documento. Esse livro foi escrito pelo pastor Voddie Baucham Jr., pastor na Geórgia, Estados Unidos. Família guiada pela fé. E aqui ele conta a história do pastor da Igreja Batista no norte de Phoenix. Ele fala sobre esse pastor, cujo nome é Dan. Ele diz assim: vi um extraordinário exemplo disso, desse amor sacrificial, quando preguei há pouco na igreja de um amigo meu, o pastor Dan, pastor da Igreja Batista de North Phoenix. Dan e sua esposa estavam casados por 30 anos. São um dos casais mais piedosos que já vi por aí. Ela tem esclerose múltipla. Pelos últimos anos, tem estado confinada a uma cadeira de rodas. Não pode mais andar ou cuidar de si mesma. Ela é totalmente dependente de Dan. Passei 2 dias observando este homem, um homem que tem 60 anos de idade, pôr e retirar sua esposa da cadeira de rodas, colocá-la em seu assento na igreja e no restaurante onde comemos. Ele tem de colocá-la e retirá-la do carro toda vez que vão a algum lugar. No jantar, ele teve de ajudá-la a comer, a mover a boca, e teve de ajeitá-la na cadeira mais de uma vez. Enquanto observava o casal, fiquei impressionado com quão estúpido seria culpar alguma reação química pelo nível de compromisso que aquele homem demonstra diariamente. Em 365 dias por ano, ele precisa cuidar de sua amada, e ele não fugiu. Você não encontrará isso na flecha do Cupido. Isso é amor. Não é paixão pecaminosa que vem e vai. É comprometer-se, é abençoar. José está se sacrificando por aquela mulher. Ele a ama. E por amá-la, ele é capaz de sacrifícios. Ele é capaz de ser objeto da crítica da comunidade. Engravidou a moça e foi embora. Isso é um canalha. Mas ele prefere deixar secretamente, trazer para si o ônus da culpa, do que expor Maria, a quem ele ama, à ignomínia pública e, quiçá, à morte por apedrejamento. O que ele está fazendo aqui? Ele está refletindo na prática o que Paulo escreveu sobre o verdadeiro amor. E aqui está o retrato supremo do que é amor. Tudo que você lê por aí, sai fora desses filmes horrorosos, sai fora dessas novelas ridículas. Aprenda a Escritura. O que é amor? 1 Coríntios 13, versos 4 a 6. Leia esses versos pensando na história de José. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. E aí ele define: tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E ele chega a dizer: o amor jamais acaba. O verdadeiro amor jamais acaba. É capaz de sofrer, de esperar, de crer, de suportar. De suportar no sentido de dar o apoio. Não é sofrer porque não tem jeito, porque há outros caminhos alternativos, mas é preferível permanecer fiel à aliança. Portanto, meu encorajamento: homens, amem suas esposas como Cristo amou a igreja, sacrifiquem-se por elas. E assim serão bons pais, que formarão filhos que saberão, por experiência, o valor sagrado do casamento e abençoarão gerações. Nós precisamos de homens que saibam o que significa amar, dar-se, entregar-se, e não simplesmente ser tomado por esses conceitos pagãos. Você não pode dispensar sua esposa como se ela fosse um objeto. Diante de Deus prestaremos contas da maneira como lidamos com a nossa esposa, da maneira como lidamos com o nosso esposo, com os nossos filhos. Tudo é feito na presença do Criador. E José foi, de fato, um homem exemplar nesse particular também. Mas por que isso se deu? Porque ele era justo, porque ele era bom.
Observe então o último traço no perfil desse homem, um servo. Um homem que obedece ao Deus a quem ama. Ele só podia ser justo com a sua esposa, amável com ela, bondoso, porque ele era um servo de Deus. Aí que eu digo, irmãos, como é precioso, como é, de fato, um grande tesouro você estar casado com um servo de Deus, com uma serva de Deus. Você não pode ser mais sábio do que Deus. Se Deus diz que não pode haver comunhão entre a luz e as trevas, o que é que você vai buscar fora do arraial do povo de Deus? Alguém para compartilhar a sua vida? Ambos, Maria e José, José e Maria, ambos eram servos de Deus. E a conduta, o procedimento, a maneira como viviam, tudo o que faziam, era norteado por esse desejo intenso de obedecer a Deus, como expressão do amor que tinham por Ele. E o segredo do caráter de José é a sua espiritualidade vívida. Ele é justo, ele é bom, ele é santo, ele é piedoso. E sua fé vem acompanhada de boas obras. Razão pela qual José demonstra essa piedade, essa espiritualidade vívida, por meio de obediência à vontade de Deus. Ele está em crise, por quê? Obviamente, a noiva, a esposa está grávida, ele não é o pai. No primeiro momento, qual é o quadro aqui? De infidelidade, de falta de compromisso, de uma traição vergonhosa. Mas nessa crise o Senhor vai ao encontro dele e observa os versos 20 e 24. Enquanto ponderava, observe que não é um cara precipitado, cabeça quente, é um homem sensato. Enquanto ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi. Ele é da descendência de Davi, tal como Maria. Não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. José entendeu que Maria não tinha sido infiel a ele, não foi, jamais foi. Maria foi escolhida por Deus para ser a mãe de Jesus, o verbo que se fez carne e habitou entre nós. E esta concepção milagrosa, única, singular, irrepetível em toda a história, apontava não para a infidelidade de uma mulher, mas para a fidelidade de Deus, que prometeu isso no Éden, enviar aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Ele não é filho de um relacionamento entre um homem e uma mulher. O ventre foi emprestado. O ventre serviu como vaso, através do qual Deus trouxe a água da vida. Mas o que está ali, diz Mateus, o ente santo que há de nascer de ti, foi gerado, concebido pelo Espírito Santo. E antes de prosseguir, deixa eu dar uma palavra aos irmãos. Sempre que falo sobre esse assunto, gosto de trazer à memória isso. Tome muito cuidado. Muito cuidado para não assentar-se na roda dos escarnecedores e zombar deste milagre incompreensível à nossa razão, mas verdadeiro e testemunhado pela palavra de Deus. Jesus, ele nasceu como fruto de uma obra poderosa do Espírito Santo de Deus. Os ímpios é que são detratores, que zombam, que ridicularizam, que fazem piadas jocosas, algumas vergonhosas, sobre esse nascimento, essa concepção virginal. Que estupidez, você acreditar que alguém pode nascer de uma virgem. Isaías que profetizou, eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho. E fala desse menino que é o nosso bendito Deus e Salvador. Portanto, nós precisamos preservar essa doutrina como algo preciosa para nós. E jamais nos associarmos àqueles que na ignorância deturpam, ridicularizam e difamam esta gloriosa verdade da fé cristã. E o que vem ser essa concepção ou nascimento virginal? Rice Sproul escreve assim: a concepção do bebê no útero de Maria é um ato divino ex nihilo, a partir do nada. É uma obra que só Deus pode realizar. O processo normal da união do esperma com o óvulo é deixado de lado. Essa criança é concebida pelo poder do Espírito Santo e está no credo da igreja cristã. Cremos na concepção virginal de Cristo. Ele não é fruto de um nascimento natural, mas de algo que veio de cima, um poder sobrenatural. James Orr, um teólogo escocês, diz: o que ocorreu foi um milagre divino e criativo,
que proporcionou a produção dessa nova humanidade, que manteve desde seu princípio germinal a liberdade da mais íntima nódoa do pecado, doutrinalmente a crença no nascimento virginal de Cristo é do mais alto valor para a correta apreensão da personalidade única e sem pecado de Cristo. Remova essa concepção virginal e todo o edifício da salvação virá ao chão. Portanto, não há paralelo na história sobre esses famosos mitos gregos. O que nós temos aqui é uma singularidade especial. Jesus nasce como fruto da soberana vontade de Deus, de vir a este mundo e, pelo poder do seu Espírito, operar no ventre de uma virgem judia e dali nascer o verbo da vida, que é o Senhor Jesus. Uma curiosidade: em toda a narrativa dos evangelhos, você não ouve uma palavra de José. Uma. Você ouve Maria falando, mas José não dá uma palavra. O fio condutor da vida de José é a obediência. O anjo do Senhor lhe aparece em sonho, revela a ele esse mistério singular da graça, e diz o texto que ele fez tudo conforme lhe ordenara o Senhor. Obediência, é um servo. Ele recebe Maria como a sua esposa, sabendo que ela não lhe faltou o respeito, ela não foi infiel, ela não a traiu. Ele sabe que o que está nela é esse mistério gracioso do Deus que se fez carne e habitou entre nós. Observe uma série de versos que mostram essa conduta obediente de José. Já depois de nascido a criança, o texto diz assim em Mateus 2. Tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho e disse: Dispõe-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito, permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Herodes está matando as crianças em Belém, ele tem medo da profecia, ele sabe que a profecia fala de um rei que iria nascer. Os reis magos lá vão para adorar o menino Jesus, tem um encontro com Herodes, Herodes tenta ludibriá-los, e Herodes está na caça do menino, e ele manda matar todas as crianças de determinada idade para baixo. E José então é orientado pelo Senhor a fugir para o Egito. Os versos subsequentes dizem assim: Tendo Herodes morrido, eis que o anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e disse-lhe: Dispõe-te, toma o menino e sua mãe, vai para a terra de Israel, porque já morreram os que atentavam contra a vida do menino. Verso 21, dispôs-se ele, tomou o menino e sua mãe e regressou para a terra de Israel. Qual é o traço no caráter desse homem? O que Deus fala, ele obedece. Não fala, obedece. Não responde, não questiona, obedece. Um servo de Deus. E o que é curioso, e com isso eu termino. Um homem simples, numa região inóspita do mundo, como era a Judeia, recebeu a honra de estar casado com Maria, e ele mesmo, também da linhagem de Davi, ser chamado de filho de Davi. Observe Lucas 2, verso 4. José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, para a Judeia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi. Observe que na história da redenção, a promessa é que jamais faltaria alguém para sentar-se no trono de Davi. Foi a promessa. E o menino Jesus, ele nasce na descendência segundo a carne de uma linhagem que é da casa de Davi. José de Belém, Davi nasceu em Belém. Maria é também uma descendente de Davi. Ambos, Maria e José, descendente de Davi. E aqui José é chamado de filho de Davi, da família de Davi. Que honra especial Deus está conferindo a esse homem, que é um exemplo para nós. E, por fim, uma coisa que eu acho aqui belíssima, que Deus conferindo dignidade e honra a José. O texto diz assim, lá em João, capítulo 1, verso 45. Filipe encontrou Natanael e disse-lhe: Achamos aquele de que Moisés escreveu na lei, e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Que honra ser chamado Jesus, o Nazareno, filho de José. Nós não sabemos muito mais sobre a história de José. Alguns pais da igreja dizem que ele morreu quando Jesus ainda era jovem. Especulações, conjecturas, mas o fato é que ele viveu e morreu como um autêntico servo de Deus. Amou sua esposa,
cuidou da sua família e deu uma contribuição significativa na história da redenção. Concluo dizendo, meu irmão, aprenda com José. Proteja a sua família, ame a sua esposa. Fazendo isso, você vai abençoar seus filhos, não apenas eles, mas as gerações futuras. As mulheres aqui, ajudem os seus maridos. Ajude o seu esposo a ser um homem como José, que ama o Senhor, que serve ao Senhor, que vive para a glória de Deus, um homem obediente e piedoso. E eu oro para que os filhos aqui também ajudem seus pais a serem homens como José, justos, bons e servos. Que Deus nos abençoe. Tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste, pleno poder aos teus filhos darás. Nunca mudaste, tu nunca faltaste, tal como eras, tu sempre serás. Vamos juntos? Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Flores e frutos, montanhas e mares, sol